Vamos abrir a palavra de Deus inicialmente em dois textos para a nossa reflexão nessa manhã. O primeiro deles está em Efésios capítulo 4. Vou pedir a você, por favor, para abrir Efésios capítulo 4. E depois, segunda carta de Pedro. Efésios capítulo 4, segunda carta de Pedro. Efésios capítulo 4, nós vamos ler o verso 7 até o verso 16. Efésios 4, 7, nós vamos ler até o verso 24, e não 16. Efésios 4, de 7 a 24, depois 2 Pedro. Vamos ler a palavra de Deus, então? Começando em Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, aqui quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu quero que os irmãos acompanhem novamente a leitura do verso 12, com vistas, leiam comigo por favor, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13 também, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como
meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Finalmente o verso 15 novamente. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Antes de ler o próximo texto, baseado nessa leitura, qual que você acha que é a mensagem desse texto principal? Baseado nesses textos que lemos novamente, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Qual é o objetivo? O que tem em vista o apóstolo Paulo quando escreve essas palavras? Tendo em vista os o quê? Aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Somos nós, a igreja de Jesus. Qual é a preocupação do apóstolo? O aperfeiçoamento dos... Qual outra palavra que você poderia dizer para sinônima a aperfeiçoamento? Crescimento dos santos. Qual outra palavra? Crescimento, aperfeiçoamento, santificação dos santos. O que mais? Maturidade dos santos. Unidade, desenvolvimento dos santos. Todas essas palavras cabem dentro da mensagem desse texto e da preocupação do apóstolo Paulo ao escrever. A preocupação dele, o que ele tem em vista é promover, é estimular o crescimento, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento dos santos. E no verso de número 15, é como que ele fizesse uma síntese. Irmãos, seguindo a verdade, façamos o quê? Em amor, cresçamos. Então, novamente, a palavra de exortação e de encorajamento ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, ao aperfeiçoamento da nossa fé. Agora vamos, por favor, para 2 Pedro, segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, você vai perceber que o tema é o mesmo. Vamos ver o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui sobre esse assunto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? À medida que eu for lendo, vá prestando bastante atenção na mensagem principal do texto. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto,
esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Eu queria destacar novamente, vamos lá? Verso 3, visto que pelo poder de Deus nos têm sido doadas todas as coisas, presta atenção no que o texto está dizendo, todas as coisas foram doadas, foram concedidas a mim e a você. E que coisas são essas que nos foram doadas? Para quê? São coisas que vão nos conduzir à vida e à piedade. O verso de número 5 diz o seguinte, número 4 melhor, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina. Preste atenção nessas expressões. Foram doadas a nós todas as coisas para nós nos tornarmos participantes da natureza divina. E aí o verso de número 5 diz, por isso, irmãos, cada um de vós, reúna toda a vossa diligência. O que é diligência, gente? Palavra rica, né? Diligência é o quê? Cuidado. O que mais? Zelo. O que é diligência sugere você? Uma coisa que a pessoa diligente é uma pessoa que começa e deixa aquilo sem acabar. Uma pessoa constante, uma pessoa ativa, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa zelosa. Então, se reúna a sua diligência, ajunte a sua diligência com a vossa fé, e a fé com a virtude, e assim vai adiante. Você vai reunindo aí práticas, vai reunindo virtudes, tudo isso vai livrar você daquilo que o texto está dizendo aqui, versículo 8. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais irmãos do quê? Inativos, nem infrutuosos. Então, qual é a preocupação de Pedro aqui? Que nós sejamos o quê? Ativos e frutuosos. Então, ele está aconselhando aqui. É interessante, uma das coisas que eu sempre procuro observar na palavra, é a maneira como Deus coloca as coisas para nós. É a forma de Deus se comunicar. Primeiro, Deus diz o seguinte, eu já dei a você todos os recursos. Eu já dei a você tudo que você precisa. Já dei a você, pelo meu poder, todos os recursos, e você ainda tem as muito preciosas e ricas promessas. Então você já tem tudo. Tendo em vista que eu já te dei tudo, agora, você reúna com diligência a fé, o conhecimento, e seja frutífero. Reúna para que todas essas coisas e fique livre da inatividade ou da infrutuosidade. Amém? Os irmãos perceberam qual a preocupação? Tanto de Paulo aqui nesses textos, como de Paulo, como de Pedro nesse texto da palavra de Deus. E nós estamos aqui falando hoje, vamos falar hoje então, sobre o terceiro propósito de Deus para a nossa vida. Você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo. Você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo. Eu quero fazer uma rapidíssima recordação. Por favor, leiam comigo. Primeiro propósito de Deus. Você foi planejado para
Segundo propósito, você foi formado. Nós já falamos sobre esses dois assuntos. E terceiro, você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo, ou seja, participante da natureza divina, como nós falamos aqui. Quarto lugar, você foi moldado para servir a Deus. Essa parte ficou meio escura lá. Você foi moldado para servir a Deus. E quinto, você foi feito para uma missão. Cada domingo nós falamos sobre uma dessas coisas. E nós estamos no terceiro lá. Você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo. Eu vou ficar devendo os dois. O propósito 4 e o propósito 5. Que não há outra oportunidade, nós vamos continuar essa sequência. Talvez até no domingo à noite mesmo nós podemos falar sobre isso. Mas o que eu queria, nesses encontros nossos que tivemos aí no domingo pela manhã, na escola bíblica, era estudar com você sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Os propósitos básicos de Deus para a nossa vida. Então, Deus nos criou para nós cumprirmos esses 5 propósitos. É o cumprimento desses 5 propósitos que nos faz estar no centro da vontade de Deus, que nos faz experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta você escolher apenas um desses. Uma vida cristã equilibrada contempla você atingir esses 5 propósitos. E você vai perceber que todos esses 5 propósitos se diz respeito a uma área da nossa vida. Está bem pequeno lá no cantinho. Não sei se os irmãos estão vendo aqui. Infelizmente está. Dá para apagar essa luz aqui? Quem sabe fica melhor um pouco, não é? Vamos experimentar aqui, Altair, para ver se fica melhor. Aqui, quando você vive para agradar a Deus, Deus se torna o centro da sua vida. Alguma coisa precisa ocupar o centro da nossa vida. Alguma coisa. Se Deus não ocupar, outra coisa vai ocupar. Riquezas, poder e tantas outras coisas que nós sabemos que não são boas, né? Todos nós precisamos, além de ter Deus no centro da nossa vida, nós precisamos ter uma. Por que nós precisamos ter uma comunidade? Porque nós somos formados para fazer parte da família de Deus. É da nossa natureza relacionar-se. Os irmãos entenderam isso? Por você estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, não é uma opção. Deus fez você e colocou em você e em mim a necessidade de estar em relacionamento. Você fala assim, não, pastor, eu quero ser crente, mas eu fiz uma opção. Esse negócio de relacionar com os outros é meio complicado. Então eu vou ficar na minha. Não tem jeito. Você está agindo dessa forma fora dos planos de Deus. E é mais ou menos assim. Você comprou um aparelho eletrodoméstico, bonito, dos seus sonhos. E aí você chegou na sua casa, enfiou ele na tomada e ligou. E ele fez assim, pum! Aí você fala, o que aconteceu? Aí alguém, talvez seja a sua esposa, se for na minha casa, com certeza será a minha esposa. Você leu o manual? Não, eu não li no manual, mas você vai enfiando o negócio na tomada sem ler o manual, você não sabe nem a voltagem, você não sabe como é que funciona. Então é mais ou menos assim, quando você não segue o plano de Deus, é como um eletrodoméstico que você colocou na tomada e não olhou o manual. O que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde ele vai se queimar. Por que nós às vezes nos queimamos? Por que nós desanimamos, desistimos? Porque nós não obedecemos, nós não aceitamos o caminho de Deus.
O caminho de Deus para você ser uma bênção, para você ser feliz e experimentar a vida abundante, é através do relacionamento com os irmãos. Isso é a sua natureza. Não tem como você, não, eu vou ficar de longe. Então você, provavelmente, com o tempo, você vai sentir necessidade disso e você vai perceber que você está perdendo alguma coisa. E isso pode gerar desânimo e até o afastamento. Então, o relacionamento com os irmãos é algo do qual nós temos necessidade. Eu e você precisamos estar ligados numa comunidade. Mas há uma terceira coisa que nós precisamos nessa vida de caráter. É importante isso aqui, gente? É só você ler os jornais, né, ligar a televisão, que você vai ver que o grande deficiência nossa é caráter. Quando você busca tornar-se semelhante a Cristo, você entende que esse é um dos propósitos para a sua vida e você precisa trabalhar nisso, você vai ganhando o caráter de Cristo. Propósito número 4. Quando você entende que você foi moldado para servir a Deus, você dará nesse mundo a sua contribuição. Ou você vai tornar-se útil. Gente, a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ele se sentir inútil. Então, quando você entende que você foi moldado, você é do jeito que você é. Olha, presta atenção na palavra moldado. À luz do Salmo 139, o Deus pegou a massa disforme e moldou e fez você. Agora, Ele fez você do jeito que você é, para você fazer o quê? Servir a... Então, você não precisa querer ser igual ao outro. Você não precisa ficar olhando para você e dizer que está faltando alguma coisa. Não. Deus fez você do jeito que você é e Ele quer que você o sirva com as suas características, com os dons, com os talentos, com os recursos que você tem. São esses que Deus te deu e Deus vai usar você. Amém? E quarto lugar, você foi feito para uma missão, que nós chamamos de evangelização. Ou seja, esta é a sua mensagem de vida. A sua mensagem de vida é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a sua mensagem de vida. Quando você atinge os propósitos de Deus, você tem Deus no centro da sua vida, você tem uma comunidade para relacionar-se, você tem caráter, você deixa a sua contribuição nesse mundo e você tem uma mensagem de vida. Nós vamos falar hoje sobre o terceiro propósito. Você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo. Alguma pergunta? Nós já lemos alguns textos e eu queria que vocês lessem novamente textos falando sobre esse assunto. Vamos lá? Ora, como recebestes a Cristo Jesus, Senhor, agora você faça o quê? Todos nós já recebemos a Cristo Jesus. Agora, o nosso trabalho agora em seguida é andar nele. A primeira e mais importante decisão da sua vida é receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Primeira e mais importante. Sabe qual é a segunda? A segunda decisão mais importante da sua vida é você decidir crescer. Já havia parado para pensar nisso? Nós não temos nenhuma dificuldade com essa primeira parte aqui, ó. Da importância de receber a Cristo como Salvador, principalmente nós que já estamos na fé há algum tempo. É isso que nós pregamos. É isso que nós queremos que os nossos queridos façam. Recebam a Cristo como Salvador, porque nós sabemos que é o princípio de tudo, né?
Sem isso, nós estamos completamente perdidos. Jesus é a razão da nossa vida. Agora, como crentes, nós temos que entender que não para por aí. O trabalho de Deus não foi só salvar você e dar a você a vida eterna. Porque se fosse só isso, Deus me salvaria você e imediatamente levaria você para onde? Para o céu. Mas não. Ao invés de levar você imediatamente para o céu, Ele salva você, te dá a vida eterna e diz, agora você vai receber 80 e quantos? 90 e quantos? 89. Você vai receber 89 anos de vida para você fazer alguma coisa aqui na terra. Você vai receber 50, 60, 70, cada um tem um tempo estabelecido de vida. Deus sabe. Por que Deus me deu esse tempo de vida? É para que eu pudesse servi-lo aqui nesse mundo e tornar-me semelhante a Ele. Então, a segunda decisão mais importante é a seguinte: eu já tenho a Cristo como Salvador, agora eu preciso andar nele. Andar sugere o quê, gente? Um processo, não é? Sugere um processo. Não é da noite para o dia. Olha o que Paulo fala. Vamos ler esse texto que está numa outra versão. Vamos ler? Deixem. Amém? Olha a vontade de Deus para a nossa vida. Você já tem a Cristo agora? Deixe que as suas raízes se aprofundam em Jesus e de Jesus você extraia a sua nutrição, o seu crescimento, o seu alimento. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se vigorosos e fortes na verdade. Amém, gente? Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que você é um ser espiritual. As plantas não foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Só o ser humano, o homem e a mulher. Por isso as plantas não têm espírito, não são espirituais. O homem recebeu de Deus também, por ser formado à sua imagem e semelhança, a eternidade. Nós somos eternos. Nós vamos viver eternamente no céu ou, infelizmente, eternamente no inferno. Mas a nossa vida é eterna. Essa eternidade nós recebemos de Deus. Você recebeu também de Deus a capacidade de decidir, de julgar o que é bom, o que é ruim. Coisa que o cachorro não tem, as plantas não têm. Então nós somos seres diferentes, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos dotados de capacidade para nos relacionarmos com Deus. Isso é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas qual é o problema? O problema é que, com a entrada do pecado no mundo, essa imagem ficou danificada, ela ficou distorcida. Então Deus enviou Jesus para restaurar a imagem que havíamos perdido. Então agora você está em Cristo, e Cristo está agora formando em você a imagem de Jesus. Você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo. Com que parece, ou com que se parece, a imagem e semelhança de Deus? O que mais me mostra, ou mostra você, a semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Então presta atenção agora no raciocínio, por favor. Deixa eu ver se eu consegui transmitir isso aos irmãos. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto final. Veio o pecado e estragou essa imagem. Jogou barro
na imagem. Você parou de refletir a imagem de Deus por causa do pecado. Eu parei por causa do pecado. O ser humano parou. Deus fez o quê? Enviou seu Filho Jesus. E Jesus agora vem e habita em mim e habita em você. E agora o trabalho de Jesus agora é restaurar a imagem que foi perdida lá no Éden. Amém? Jesus faz esse trabalho de restauração da imagem de Deus. Quando Jesus faz esse trabalho de restauração, eu vou me tornando parecido com quem? Com Deus, não é? A imagem que foi perdida não foi a imagem de Deus? Não jogaram o barro, não jogou o pecado, sujou, parou de refletir. Aí vem Jesus e limpa. E começa a trabalhar para aquela imagem ser restaurada novamente. Dia a dia eu vou me parecendo com Deus. Só que a Bíblia diz que Deus é invisível. Ninguém conhece, ninguém nunca viu a Deus. Então por isso que a Bíblia diz o quê? Quem parece com Deus de forma exata? Jesus. Amém? Então Jesus em mim, Jesus em você, vai trabalhando no meu caráter, na minha vida, para que eu possa refletir a imagem de Deus, que é a imagem de... Porque talvez você me pergunte, pastor, ninguém nunca viu a Deus, como que eu vou refletir a imagem de Deus? Através de Jesus. Hebreus capítulo 1, quem está com a Bíblia aberta pode ler para nós? Esse texto é maravilhoso, talvez os irmãos não tenham ainda memorizado esse texto. Esse é um texto importantíssimo da palavra de Deus, viu? Rico demais em doutrina. Hebreus 1:3. Nas alturas. Filhinha, por favor, leia novamente. É Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Vocês viram aí? Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O supremo objetivo de Deus para a minha vida e para a sua vida é qual? É então tornar você e me tornar semelhante ao caráter de Cristo. O supremo objetivo de Deus para a sua vida não é dar a você uma vida boa nesse mundo, diferente do que muitas pessoas entendem. Mas o supremo objetivo de Deus é desenvolver em mim e em você o caráter de Cristo. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a... Quando alguém pergunta assim para você, ou você talvez se pergunte, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que eu me torne semelhante a Cristo Jesus. Que às vezes a gente acha que o trabalho de Deus nesse mundo, na minha vida, é corresponder às minhas expectativas, ou seja, me fazer uma pessoa feliz nesse mundo, no sentido humano. Deus vai me abençoar me dando uma família, porque sem a família eu não sou feliz. Deus vai me abençoar me dando recursos materiais, porque sem recurso material eu não sou feliz. Deus vai me abençoar de tal forma que Ele vai tirar os problemas da minha vida, as dificuldades, para que eu seja feliz. Engano seu. O trabalho de Deus não é esse, te dar conforto. O trabalho de Deus é formar em você o caráter semelhante de Cristo Jesus. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus. Nos frutos, ou no fruto, está errado lá, tá? É no fruto do
Espírito, no grande capítulo de Paulo sobre o amor e na lista de Pedro das características de uma vida produtiva. Pastor, o que é tornar-me semelhante ao caráter de Cristo, ter o caráter de Cristo? O que significa isso na prática? Mateus capítulo 5, vamos abrir lá? O que é na prática me tornar semelhante a Cristo? Quais as evidências de que eu tenho o caráter de Cristo? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Pode ler, pastor? Pode ler, por favor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, com assentar-se, aproximaram-se aos discípulos. E a ele passou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, porque causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque ele grande é o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas e viveram antes de vós. Muito bem, começando no capítulo, versículo 1, Wesley. Qual é um dos traços do caráter de Cristo? Bem-aventurado os humildes. Pode falar no microfone. Os humildes. Os humildes. Humildade. Qual é o segundo traço do caráter que Jesus diz? Bem-aventurados que choram. Que choram, porque serão consolados. O que mais? Mansos. Os mansos. O que mais? Os que têm fome. Fome e sede de justiça. Isso. O que mais? Os misericordiosos. Misericordiosos. O que mais? Os limpos de coração. Limpos de coração. O que mais? Pacificadores. Pacificadores. Os forem perseguidos por causa da justiça. Da justiça. Todos esses aspectos aí, irmãos, é que são as características do caráter de Cristo. Qual é o trabalho de Cristo? É formar em mim e você essas características. Tornar a mim e a você mais humildes, ou seja, dependentes de Deus. Me tornar pacificador. Oi. Se nós já nascemos com isso? Não. Não. Isso é fruto da ação do Espírito na nossa vida. É fruto da ação. Sei. Certo. Que a criança, quando está sendo formada, no ventre da mãe, sei, a formação espiritual e moral, qualquer coisa assim, já vem nascendo junto com ele. Sim. Com a matéria. Sim. A parte moral, espiritual. Sim. É um pedacinho só, assim. Entendi. Exatamente. Essas características espirituais, elas são formadas por Cristo em nossa vida. É a partir do momento que Cristo habita em nós. Sim. A formação pessoal da pessoa está sendo formada junto. Isso é a personalidade nossa. Esse não é o caráter cristão, essa é a nossa personalidade. Uma coisa é a nossa personalidade. O que é um pedacinho? Ah, que está escrito,
Pastor. Tá certo. Pois Pastor, não. mas no livro de Provérbios fala que a criança ela já nasce rebelde. Nós nascemos com a natureza rebelde. Sim. Né? A estultícia está ligada à alma da criança. Sim, nós nascemos pecadores. É por isso que Cristo vem habitar em nós. O que eu creio que a irmã está colocando para nós é que você, quando está sendo formado no ventre, você recebe características pessoais. É a sua personalidade. Mas você não tem o caráter de Cristo. Você tem características pessoais, né? Cada um tem um jeitão, um temperamento. Agora, quando você recebe a Cristo como Salvador, Deus começa o trabalho de formar em você o caráter de Cristo. O papel que a senhora leu lá não está errado, porque ele não está falando das características do caráter de Cristo, está falando das características pessoais. E isso já nasce desde o começo. Né? Desde o ventre, Deus já está desenvolvendo as nossas características pessoais. Por isso nós somos diferentes. Cada um foi formado com características diferentes. Amém. Isso é tranquilo. Agora, a partir do momento que eu recebo a Cristo como Salvador, Deus começa a trabalhar e formar em mim o caráter de Cristo. Não é uma questão de habitação. É a partir do momento que eu sou habitado por Jesus que essas características começam a se formar. Está tranquilo isso, irmãos? Amém ou não? Está tranquilo? Quando a gente fala assim, formar o caráter de Cristo, ou ter o caráter de Cristo, às vezes com uma coisa vaga. O que é ser parecido com Jesus, pastor? Então, Mateus capítulo 5, a preocupação de Jesus foi exatamente essa. Que os seus discípulos parecessem com ele no seu caráter, não na sua maneira de vestir, na sua maneira de, nas suas características externas, mas é no seu caráter, no seu interior. Outro texto que nos ajuda é Gálatas capítulo 5, que fala do fruto do Espírito. Quem está com a Bíblia aberta, leia para nós lá o fruto do Espírito, Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é... Só espera o microfone chegar, porque quem está na internet não participa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. O que é ser parecido com Jesus? É essas características, ou esse fruto, se tornar cada vez mais evidente. Amém? Qual é o trabalho de Deus na minha vida, na sua vida? É me tornar semelhante a Jesus e fazer com que essas características sejam aparentes e evidentes. Esse é um dos propósitos de Deus na minha vida. O propósito de Deus na minha vida, diferente do que muitos pensam, não é me dar uma vida boa. Já ouviram essa pregação por aí? O propósito de Deus não é te dar a vida boa, nem me dar a vida boa. Porque se Deus nos desse vida boa, sem nenhum problema, eu pergunto a vocês, será que essas características seriam evidentes? Vamos entender melhor isso? Toda vez que você esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se torna frustrado pela situação por quê? Você pensa consigo mesmo, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por momentos tão difíceis? Por que Deus me colocou nesse trabalho com esse chefe implicante? Por que Deus me deu um vizinho assim, implicante? Por que Deus me colocou nessa família com essas características? Aí você começa assim, Deus, tira essas complicações na minha vida, e você começa a ficar revoltado, porque as circunstâncias que cercam você não geram a você ou não te dão uma vida muito boa, pelo contrário. Só já pensou nisso, né? Pois é, minha irmã. Quem nunca pensou? Quem nunca orou para Deus, Senhor, você podia, não precisa matar não, pelo menos dar uma doença para o meu chefe ficar assim uma semana em casa,
É uma dor de barriga, para ele ficar em casa uma semana, para mim ter uma folga. O homem vive pegando no meu pé, eu não aguento mais. Ele implica comigo. Senhor, os meus colegas de trabalho, como eles são competitivos, eles são chatos, vivem pegando no meu pé, que dificuldade. Meu irmão, mas como que você vai aprender o que é ser perseguido por causa da justiça, se Deus não colocar essas pessoas do seu lado? Como que você vai se parecer com Cristo, se não tiver essas pessoas para trabalhar o nosso caráter? Qual é o problema do crente às vezes? As situações não são as situações que nos cercam são adversas e a gente emburra com Deus. A gente fica brigado com Deus. E aí a nossa vida não avança, nós ficamos pessoas amarguradas, ficamos lutando contra as circunstâncias, ao invés de nos perguntar, né? Qual é o propósito de Deus de colocar essa pessoa do meu lado? Você, de vez em quando, como eu, fala assim, Deus, dá-me paciência. Quem já orou isso? Dá-me paciência, Senhor. E aí Deus dá paciência para a gente reclama. Aí Deus coloca uma pessoa do nosso lado para provar, para testar aquela pessoa que realmente nos... Aí você fica assim, Deus, não estou entendendo, por que o Senhor está colocando essa pessoa aqui do meu lado? Aí Deus responde assim, você não pediu paciência? Então, eu estou desenvolvendo a paciência na sua vida. Agora, se você não entende que o propósito de Deus é tornar você semelhante a Cristo, então você se emburra com as circunstâncias, você fica frustrado com as circunstâncias, né? A resposta a essas perguntas é: a vida deve ser difícil. Ô pastor, agora é complicado, hein? A vida deve ser difícil? A vida deve ser difícil. A vida deve ser difícil. E é isso que nos possibilita, são as dificuldades que nos possibilitam crescer. Lembre-se de que a terra não é o céu, né, Dani Vanessa? Está querendo vida boa? Só no céu. Aqui, o trabalho de Deus é constante no sentido de trabalhar o meu caráter e o seu caráter para Cristo. Você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo. Muitas pessoas interpretam erroneamente a promessa de Jesus de uma vida abundante, de uma vida em abundância com uma vida fácil. Eu vim para dar vida e vida em... Não significa eu vim para dar uma vida cheia de facilidades, vou tirar tudo quanto é problema da sua vida. Não é isso que o texto está querendo dizer para nós. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de... Quem que agora está no centro da sua vida? Quem que está no centro da sua vida? Deus. Lembra? Você foi criado para adorar a Deus. E quando você entendeu isso, você colocou Deus no centro da sua vida. Então agora a vida não gira em torno de você. Deus não existe para fazer ou satisfazer os meus caprichos nem os seus caprichos. Ele existe para me tornar semelhante a Cristo. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Por que Deus lhe proporciona um céu sobre a terra, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Por quê? Porque se a gente tiver o céu aqui na terra, o que vai acontecer? Nós não seremos trabalhados nas nossas deficiências e nas nossas dificuldades. Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos o nosso caráter, para assim nós irmos para o céu. Amém, gente? A formação do caráter de Cristo em nós é uma obra do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 22, que é o texto que nós lemos, fala disso. É obra do Espírito Santo. Vamos entender melhor isso? É tarefa do Espírito produzir um caráter semelhante ao de Cristo.
O texto diz, conforme o Espírito do Senhor que opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos a sua glória cada vez mais. O processo de transformação pela qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação. E esse é o terceiro propósito de sua vida sobre a terra. Qual que é o problema? É que muitas vezes nós queremos produzir em nós mesmos o caráter de Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito quem produz o caráter de Cristo em nós. É obra do Espírito Santo em nossa vida. Só Ele é capaz de fazer essa obra. Mas então, pastor, qual é a minha parte nesse processo? Eu coopero com o Espírito Santo ou essa obra Ele faz sozinho? Nós aprendemos que a salvação é obra de Deus. Nós somos salvos pela graça. E para ser salvo você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo. Não é isso que nós cremos na nossa doutrina? Que a salvação é não é de obras para que... Vocês têm dúvida disso, gente? Não, né? Para a salvação você não entrou com absolutamente nada. É de graça. Agora, santificação, ou o andar nele, o andar em Cristo, o crescimento, o desenvolvimento espiritual, aí Deus já pede a nossa colaboração. Você coopera com o trabalho do Espírito Santo. De que maneira nós cooperamos? Em primeiro lugar, eu preciso crer que Deus está no controle ou no comando do processo. Deus que está no controle, no comando. Ele já estabeleceu as regras e é Ele que sabe como que Ele vai formar Cristo em mim. Ele que está no controle, Ele tem um plano para isso. O plano não é meu e nem seu, não sou eu que vou dizer como que Ele vai trabalhar. Então confiar ou ter fé é isso. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então é confiar de que Deus está no controle do processo. Primeira coisa. Segundo, você abandona a sua maneira, a sua antiga maneira de agir. Eu queria que vocês acompanhassem esses passos aí, em Efésios, capítulo 4, tem esses passos resumidos. Capítulo 4, versículo 22. Pode ler o 22. Só espera o microfone um minutinho. Capítulo 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qual que é a primeira coisa que diz aí? No sentido de que no trato passado vos despojeis do velho homem. No trato passado, ou na sua maneira de agir no passado, você precisa se despojar, você precisa abandonar a sua maneira de agir no passado. Antes de Cristo você agia de uma maneira. Para você ter uma ideia, versículo 25 aí, linda, você está com o microfone? Continua lendo. Por favor, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Só um minuto, linda. Primeira coisa que nós temos que deixar, conforme o texto? A mentira. A mentira. Isso faz parte do passado. Era assim que nós nos relacionávamos e vivíamos. Seja mentirinha, seja mentirona, não importa o tamanho, não importa as consequências. Isso antes de Cristo era uma prática comum, não nos incomodava. Mas agora que estamos em Cristo, nós precisamos deixar as coisas do passado, as coisas do velho homem para trás. Deixa a mentira. O que mais? Verso 26. Irai-vos e não pequeis.
Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso. Antes, irávamos, desenvolvíamos a ira, o ódio, a amargura e o ressentimento. Isso era natural. Agora, o que nós devemos fazer? Ire-se, mas não deixa essa ira crescer. Antes que o sol se ponha, vai lá e acerte. Certo? Porque a ira desenvolvida, ela vira rancor, ressentimento, ela vira mágoa. E aí é o problema sério. Até a ira você pode ir. A indignação, o que é ira? O que é irar? Vamos dizer aqui, Daniel, você me emprestou R$1.000. Não, melhor dizendo, você me pediu R$1.000 emprestado. R$1.000 você, deixa de ser pão duro, R$1.000. Você me pediu R$1.000 emprestado. Aí eu falei para você, Daniel, eu não posso, eu não tenho. Mas você acha que eu tenho. Aí você falou para mim, não, mas eu estou precisando muito de R$1.000. Eu falei, Daniel, eu não posso, eu não tenho. E aí você virou as costas e ficou irado. Está certo a ira dele? Hã? Essa ira é uma ira justa? Então essa ira você não pode ter não. Porque às vezes a gente pensa, não, pastor, a Bíblia diz que eu posso irar. O que é ira? Justa indignação contra o pecado. Justa indignação contra o pecado. Tranquilo? Que a gente fala, irai-vos, mas não? Então vamos imaginar aqui. O Daniel me emprestou os R$1.000, mas eu não paguei. E eu marquei a data certa de pagar e não paguei. E eu tinha um acordo com ele, nós fizemos um acordo, ele falou que precisava do dinheiro naquela data, eu não paguei. E aí ele ficou irado. A ira dele está justa? A ira dele está justa, porque eu rompi com um pacto que eu tinha com ele. Agora, eu não preciso ficar irado muito com isso não. Tá, Daniel? Seja uma ira rápida. Hã? Quando você comete um pecado, e você se ira com ele, isso é bom. Já viu isso? Oh, meu Deus, eu falei o que eu não devia ter falado. Eu tinha que segurar essa boca minha. Aí você fica indignado. Essa ira é boa. Entendeu como que é a ira? Jesus ficou irado quando ele viu os homens fazendo comércio no templo. Aí ele ficou irado, ele pegou o chicote e desceu na turma, ele ficou irado. E a Bíblia diz que Jesus não pecou, então aquela ira não foi pecaminosa, porque foi a manifestação da sua justa indignação com o pecado. Então quando a gente fala, vamos deixar isso claro, né? Irai-vos, mas não pequeis, é nesse sentido aí. É a justa indignação, não é você ficar bravinho, porque uma pessoa não correspondeu aos seus desejos, aos seus caprichos, então eu fiquei irado, estou irado. A sua ira é justa? Agora, pastor, eu fiquei irado, mas me policiei ao mesmo tempo. Exatamente. Seria mais ou menos isso, né? Mas você tem que ver se a sua ira é justa. Porque às vezes a ira não é justa, aí você tem que resolver com Deus antes de procurar o irmão. Não é? A esposa queimou o arroz. É motivo de você ficar irado? Que bobeira. Que bobagem é essa? Quem não erra? Que bobagem. Né? Mulher, o marido não levou o lixo para fora. Não precisa ficar irada por causa disso. Né? Porque às vezes a gente fica irado por causa de umas bobagens, né, gente? A Bíblia não está falando desse tipo de ira, não. A Bíblia está falando de uma coisa mais séria, justa, que a gente pode desenvolver, que a gente tem que tratar. Vamos lá, linda, mais um pouquinho. Quando nós não tratamos a ira, o que acontece? Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Isso, quando eu não trato a ira, eu dou lugar ao diabo. 28. O que eu fazia que eu não posso fazer mais? Furtava, não furte mais. O que mais?
trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Oh, coisa maravilhosa. Versículo 29. O que eu fazia que eu não posso fazer mais? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso. Vocês estão vendo aí? É uma listinha só, viu? É uma listinha. Tem outras listinhas na Bíblia. Coisas que nós fazíamos que não podemos fazer mais. Então, isso é responsabilidade minha e sua. Amém, gente? Vamos continuar ali. Você muda a sua forma de agir e você muda também a sua forma de pensar. Olha o que diz o texto aí ainda no mesmo capítulo, versículo de número 17, linda. Você está com o microfone ainda? Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então agora, o texto está dizendo que precisa haver uma mudança de mente. Uma mudança de mente. Verso 18 diz, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais tornaram-se insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Não foi assim que vocês aprenderam. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído segundo a verdade em Jesus. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Você então agora em terceiro lugar desenvolve hábitos novos e dignos de Deus. Você deixou a mentira. E agora você tem que falar o quê? A verdade. Então, não é só o deixar, mas você tem que praticar boas obras agora. É assim que Deus opera em nós a santificação. Vamos lá no esquema. É um esquema simples. O Espírito de Deus age em mim. E aí eu, pela fé, acredito que Ele está no controle de todo esse processo. E então eu abandono a minha maneira de agir, mudo a minha prática, mudo os meus hábitos, vou mudando também a minha forma de pensar sobre as coisas e vou adquirindo novos hábitos. É assim que a imagem de Cristo vai sendo formada. Vamos pegar um exemplo aqui, claro. Antes de Cristo, eu não praticava o perdão. Eu não dava bola para essas coisas. Era o tipo daquela pessoa que dizia o seguinte: se pisar no meu calo, eu devolvo na mesma medida. Eu não levo desaforo para casa. Já viu gente falar isso, né? Às vezes até crente fala isso mesmo: pastor, eu não sou bom para trabalhar na igreja não, porque eu não levo desaforo para casa. O pessoal fala e eu respondo na mesma medida. E acha que está fazendo uma grande vantagem, né, com isso. Isso não deveria ser uma prática nossa. Mas, então, antes de Cristo, você era esse tipo de pessoa. Agora você recebeu a Cristo, você não guarda mágoa. Mas a Bíblia diz que não é o suficiente, só não guardar a mágoa. Você tem que exercitar e você tem que ir além, você tem que praticar o amor. Então você substitui um hábito velho por um hábito. Antes o seu hábito era guardar o rancor, era vingança. Agora o seu hábito novo é amar. E assim, à medida que você vai vivendo, você vai mudando hábitos e vai mudando a sua maneira de... Antes você pensava uma coisa sobre o mundo, sobre Deus, sobre você mesmo. Mas agora você vai lendo a palavra e você vai aprendendo que não é bem assim. Então você vai mudando a sua maneira de pensar. Então é assim, queridos, que Deus vai trabalhando na nossa vida. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Tornar-se semelhante a Cristo não é um processo rápido. Vamos caminhar mais um pouquinho dentro disso aqui. Uma verdade geral sobre esse assunto. Gente, nós já estamos terminando.
Vamos ler isso aqui, por favor. Deus Isso aqui é uma verdade que nós não podemos esquecer. O que que Deus vai fazer ou usar para me tornar semelhante a Cristo? Ele vai usar basicamente 3 coisas. Ele vai usar a palavra, ele vai usar as pessoas ao meu redor e ele vai usar as circunstâncias. A palavra de Deus supre a verdade que você precisa para conhecereis e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Das coisas passadas. Lembra as coisas passadas? Quando a verdade entra no seu coração e cai na sua mente, ela vai dando você libertação daquela prática passada. Então a palavra que supre a verdade, ela substitui a mentira. A mentira é: nesse mundo eu só vou ser feliz e para viver nesse mundo eu tenho que pagar com a mesma moeda. Se pisou no meu calo, eu devolvo. Isso é a verdade. Aí depois que você conhece a palavra, você aprende que isso é mentira. Que isso não é assim que a gente vive, não é a vontade de Deus. Aí você substitui aquela mentira que você achava que era verdade, você substitui por uma verdade. Antes você acreditava que a verdade não tem esse negócio de perdoar, isso é coisa para gente fraco. E eu tenho que levar vantagem. É assim, o mundo é assim. Essa é a verdade sobre a qual você estava construindo a sua vida. Aí você conheceu a palavra, e a palavra de Deus chegou a você trazendo uma outra forma de encarar a vida. E aí então você vai passando por um processo de transformação mental. Então é a palavra de Deus que supre essa verdade. Qual que é a outra forma de Deus trabalhar em mim? Ele usa a palavra, ele usa as pessoas. Palavra, pessoas e a palavra supre a verdade que eu preciso para crescer. E os filhos de Deus, ou a igreja, os meus irmãos, suprem o quê? De que maneira é isso? Amando, aproximando, encorajando. Né? Todos nós, uma hora nós vamos errar. Todos nós, uma hora nós vamos errar, não é? Nós somos pecadores. Nesse processo de santificação, uma hora a gente desliza, uma hora a gente cai, uma hora a gente entristece o espírito. E muitas vezes a gente fica para baixo mesmo. E aí é bom quando o irmão vem e fala: meu irmão, eu já passei por isso também. Mesma experiência que você teve, eu queria orar com você. E aí aquele irmão vem te dar aquela palavra de encorajamento. Não é bom isso ou não? O problema é que acontece cada vez menos, né? A gente fica meio que solitário na vida cristã. Infelizmente, a gente precisa trabalhar essa questão da comunhão dessa forma, de encorajar uns aos outros. Já encontrou com o irmão? Falei: e aí, meu irmão, você está firme? Ele falou assim: ih, rapaz, mais ou menos. O que está acontecendo com você? Ih, rapaz, eu estou cheio de problema. Estou cheio de problema. E aí você fala com ele: não, mas Deus vai te ajudar, viu? Tchau. Você poderia ter feito alguma coisa a mais, não, meu irmão? Vem cá, por que você está triste? Será que a sua tristeza tem sentido? Não, vem cá, vamos conversar. Não, mas isso aí é assim, é assado. Deixa eu orar com você. Irmãos, às vezes só do fato de você ouvir assim: isso já aconteceu comigo também. Aí você olha para o irmão: é mesmo? É, já aconteceu comigo também. Normalmente num grupo grande como o nosso aqui é difícil isso acontecer, mas num grupo pequeno é mais fácil, não é? Você tem condição de falar, e você tem condição de ouvir, e você tem condição de receber a ministração daquele irmão na sua vida. Então, isso é a forma de Deus trabalhar. Os irmãos, por isso que você não deve ficar se ausentar das reuniões da igreja. Por mais difícil que seja a nossa comunhão, aqui é mais fácil de você receber encorajamento. É ou não é? Só o fato de nós estarmos aqui juntos já gera encorajamento. Sim ou não?
Só o fato, às vezes o irmão nem fala nada, mas só você pode se ver ele, você já ficou aqui, não é? Terceira coisa, as circunstâncias suprem o ambiente que você precisa para pôr em prática e lembre-se que nem sempre as circunstâncias são favoráveis, mas elas fazem parte do processo. Deus usa a palavra, Deus usa a igreja, os irmãos, e Deus usa as circunstâncias para fazer o quê? Tornar você semelhante a Cristo. Essa é a vontade de Deus. Deus usa a palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar você. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é nem é um desenvolvimento que durará Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso aqui. Eu já vi muita gente falando assim, tem um congresso que vai ter aí, você precisa ir nesse congresso. Esse congresso vai mudar a sua vida. E aí faz tanta propaganda daquele congresso, você vai no congresso. Aí você volta assim, todo animado. Passou uma semana, voltou tudo que era. Aí você fica emburrado. Fala, mas não é possível. Eu fui no congresso, foi uma bênção. Tudo que aconteceu lá, mas eu continuo com os mesmos problemas. E às vezes a gente fica perguntando, Deus, por quê? Então, meus queridos irmãos, esse processo de tornar semelhante a Cristo, ele é lento e longo. É semelhante ao processo de crescimento de uma planta. Não é da noite para o dia. Deus vai coordenar todas as circunstâncias e pessoas ao seu redor e vai usar a palavra para promover esse crescimento. Mas, cuidado, ele é um processo longo. Não é automático. Já viu aquele negócio? Você já viu aquela fita, aquele DVD com a palestra do pastor fulano de tal? Rapaz, você precisa ver aquela palestra vai mudar a sua vida. Já viram isso? Normalmente é uns DVD que corre assim na igreja, que corre assim, né? É aquele negócio ultra secreto. Eu tenho uma cópia lá, vou passar para você. Você precisa ver essa palestra. Olha que palestra maravilhosa. Aí você ouve a palestra, você realmente acha boa a palestra, mas passa uma semana e você está do mesmo jeito. Aí você lê a palestra de novo, pela 10ª vez, já furou o DVD, aí você percebe que mudou muito pouco, aí você fica desanimado. Nossa, estou desanimado. Eu continuo falando precipitadamente, eu continuo dando umas mancadas que eu não podia dar, eu continuo insistindo em alguns pecados. Então entenda que esse processo não é instantâneo. O problema da nossa geração é que nós queremos tudo rápido. Caráter cristão não se forma do dia para a noite. É por isso que eu continuo respeitando, e agora eu vou fazer uma média aqui, continuo respeitando e admirando os mais idosos da igreja que já estão há muito tempo na fé. Já percorreram o caminho que nós, mais jovens, vamos percorrer ainda. Pergunta para eles. Às vezes a gente aprende cada preciosidade com a turma da cabecinha branca aí, fantástico. Por quê? É porque eles já estão no processo há mais tempo. Por isso eu não gosto, sabe, dessa separação de jovens, crianças, porque é esse intercâmbio entre nós que nos ajuda. Os idosos precisam desse vigor dos jovens, e os jovens precisam dessa experiência dos idosos. Deus usa essas diferenças entre nós para formar em nós o caráter de Cristo Jesus. Não existem atalhos. Não adianta você querer atalhar que não existe. É um processo longo. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma dos seus hábitos. Quando você nasceu, a sua mãe precisava falar para você: menino, você já escovou os dentes? É ou não é? Menino, vai lavar as mãos para comer, não é? Aí quando você chegou lá pelos 5, 6, 7 anos,
você já estava mocinho, aí você já não precisava mandar escovar os dentes. Por quê? Virou hábito. Virou hábito. Não precisava mandar você lavar a mão, virou hábito. Então, à medida que você vai crescendo, se você persistir na prática das boas obras, as boas obras vão se tornando bons hábitos. E é isso que vai transformando a nossa vida. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não sente. Eu queria terminar agora mesmo, para valer. Queria que você lesse isso comigo. Creia podem ler. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos para nós orarmos. Que o Espírito de Deus, na sua misericórdia, na sua graça, possa, nesta manhã, colocar em meu coração, no seu coração, a verdade de que nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus.